Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros. Estamos aqui com o nosso querido irmão Vicente Zica, trabalhador da FEB, e ele falará hoje sobre o segundo capítulo da primeira parte do livro Céu e Inferno, Apreensão diante da Morte. Vamos fazer a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, acalmando as nossas mentes. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade do trabalho na noite de hoje, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará para colocarmos em prática na nossa vida. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. A palavra é toda sua, Vicente. Obrigado. Boas-vindas a todos os que vão nos acompanhar pelo YouTube. Oportunidade de trocar um pouco de ideias, passar um pouco do nosso conhecimento. Nós temos estudado em grupo já há 3 anos essa obra, O Céu e o Inferno, que, na verdade, é a primeira vez em toda a história da humanidade que nós temos a oportunidade de ouvir os depoimentos das pessoas que já passaram para o outro lado. Isso nos dá oportunidade de estudar essa questão da passagem. No capítulo 2 do Céu e Inferno, Kardec nos fala em 2 etapas. Primeiro, as causas do medo da morte, que nos atormenta. Essa primeira parte é dividida em causas naturais, da nossa vida, naturalmente, causas religiosas, que também nos enfiam, religiosas ou culturais. E a segunda parte, ele nos orienta por que espíritas instruídos não precisam ter medo da morte. Ele afirma, não tem medo, não é assim para todos. Nós estamos no caminho de compreender essa passagem e realmente ir para essa passagem com serenidade. Então, a primeira parte, causas do medo da morte, o Kardec lista 9 itens. O primeiro deles, ele diz, o sentimento quanto ao futuro é inato no ser humano. Ou seja, desde o ser mais primitivo, ele tem uma intuição de que a morte não é definitiva. Ele não tem aquela ideia muito clara, mas mesmo o ser mais primitivo, ele tem uma crença de que é mais forte nele a crença no futuro do que no nada. Aquela história de que a morte será o fim de tudo, apagou como se fosse um computador, desligou, não existe mais nada. Então, todo ser humano tem esse sentimento, uma busca pela vida depois da morte. Também o Kardec nos ensina que é uma consequência da sabedoria divina. Esse medo, ele não é ocasional. Né? A sabedoria divina nos coloca esse medo como um freio, sabendo que a vida no planeta é uma vida de educação, é um colégio com a sua disciplina, com as provas, um aprendizado pela prática. Então, esse sentimento de preocupação com o futuro também nos segura um pouco aquele instinto de fugir da dificuldade quando fim a própria vida. E pela sabedoria divina, esse medo também tem essa função. Enquanto não esclarecido, o ser humano permanece no planeta simplesmente por medo da morte. E ele vai passar pelas suas provas. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que, quando nós compreendemos a vida futura, quanto mais claro fica para nós essa certeza e o conhecimento das etapas, das reações, dos degraus que nós temos que seguir, menor é esse medo. Ou seja, quando nós compreendemos a missão que nós temos aqui, tá? O contexto da nossa passagem, nós desenvolvemos mais resignação e mais serenidade com relação aos últimos passos da nossa existência aqui na Terra. Sem essa certeza, o ser humano trabalha simplesmente pela vida presente. Ele fica mais preocupado com o material, com os prazeres, e acaba não construindo nada. O consolo que esse conhecimento da vida futura nos traz
É porque, por todo o nossa formação, nós sabemos que as pessoas que se separaram de nós pela morte vão nos encontrar. Então, os nossos afetos, os nossos parentes, os nossos amigos estarão lá conosco. Esse mundo não se separa de vez, como algumas crenças fazem a gente entender, né? Então, nós não perdemos aquilo que nós construímos, nós não vamos jogar fora no momento que o corpo parar de funcionar. Nós precisamos crescer rumo à nossa perfeição, e isso significa desenvolver a paciência e a resignação, a aceitação de que nós estamos numa escola. E Kardec também nos esclarece, para vencer esse medo, nós precisamos, ele usa o termo na tradução, encarar a morte como ela realmente é. Ou seja, nós temos que, pelo conhecimento, pelo estudo, penetrar nesse mundo espiritual e procurar compreendê-lo o máximo possível. Esse é o nosso trabalho de esclarecimento. Se o ser não está adiantado, ele vai cuidar mais da vida material do que da espiritual. E se eu estou muito ligado, eu não acredito, eu não trabalho para me aperfeiçoar para o futuro, acabou. O corpo perdeu-se tudo. Perdeu o conhecimento, perdemos a experiência, desligou-se. O computador tirou da tomada, apagou. E a ideia da alma, o princípio inteligente que vai sobreviver ao nosso corpo, também nos traz a aceitação das contingências da vida. As misérias, o sofrimento, a dor. Sofrimento é sentimento. A dor, as nossas barreiras que temos que transpor. E nós só vamos conseguir essa serenidade, essa aceitação com o amadurecimento. E para esse amadurecimento não existe atalho. Não tem como dar um salto. Ele é gradual, ele precisa ser consolidado em cada etapa. O medo, portanto, ele vem dessa imaturidade do ser, do espírito. Na medida em que nós, pela vivência, pelas encarnações, pelo conhecimento, nós vamos amadurecendo, essa serenidade vem naturalmente. Por isso que eu reafirmo, não existe atalho. E a dúvida que o ser mais simples, mais rudimentar tem sobre o futuro, nós hoje podemos superá-la e transformá-la na certeza. E se temos certeza, o medo vai desaparecer. Como eu adquiro essa certeza? É só pela crença, pela fé? Em princípio, sim. Mas hoje nós temos as evidências, as mensagens que nós recebemos, as instruções são tão claras que não há dúvida de que as pessoas que estão se comunicando são pessoas reais, não é fruto da nossa imaginação, a mensagem que nós recebemos. Portanto, nós estamos aqui para progredir. A vida no nosso planeta vai passar necessariamente pela morte. E essa morte será menos dolorosa, menos traumática, de acordo com o nosso amadurecimento, com o nosso progresso espiritual. Para algumas pessoas, essa vida futura é apenas uma ideia, uma coisa muito vaga. Por isso, questionam, e por isso a nossa doutrina espírita nos traz a lógica. Quem considera só uma possibilidade, ele já tem uma crença. Quem está muito vaga essa ideia, normalmente ele até fica torcendo para que isso seja verdade. Porque se for verdade, está mais fácil para mim. Mas sempre vai ficar aquela pergunta, e se não for assim? Se eu tiver certeza de que não existe nada depois, eu vou cuidar da minha vida presente. O que não é errado. A vida acontece no momento presente. Eu preciso contextualizar isso.
Quem vive só pensando na vida espiritual, no futuro, não realiza as tarefas que precisa realizar aqui. Então, esse equilíbrio, né, entre o que eu preciso vivenciar e a minha preparação para o futuro é a sabedoria. E o que é essa alma que vai sobreviver ao nosso corpo? As pessoas que estão ainda para essa ideia, várias perguntam. É um ponto? É uma chama, uma faísca, um átomo? Nós precisamos sempre criar imagens para a gente compreender. Nossa inteligência entende muito mais facilmente aquilo que a gente vê do que aquilo que a gente ouve. O Kardec vem exatamente trazer essas nossas mensagens simultaneamente ou logo após o positivismo de Auguste Comte, quando dizia que a felicidade humana viria pela tecnologia, pelo progresso da ciência, das máquinas, que não havia necessidade de preocupação com o espiritual. Então, esses 5 primeiros pontos que nós falamos estão relacionados com a nossa natureza humana, com a nossa estágio atual de inteligência. Os demais que o Kardec lista, né, nesse capítulo estão relacionados com a nossa cultura e religiosidade. A Igreja Católica dominou o mundo durante séculos, muito ligada ao poder temporal. Então, a religião tem uma influência muito grande nesse medo, porque a religião católica, por exemplo, né, que nos ensinava desde a infância, eu fui educado numa família católica, ela coloca 3 situações, e tinha até uma quarta situação, que era o limbo. Né? Então, é inferno, purgatório, céu e o limbo. O limbo, há pouco tempo, a igreja disse, olha, isso não existe. O limbo seria aquela situação das crianças que morreram sem ser batizadas, ficariam no limbo, até que um dia Deus as resgatasse de lá. É uma criação mental. A imagem de inferno, né, uma condenação eterna, cheia de tortura, e sem a possibilidade de arrependimento e retorno, é claro que assusta. Quando nós fixamos desde a infância essa ideia, né, de que por qualquer ato, em qualquer momento, um pecado mortal pode me levar para uma tortura eterna, infinita e cruel, o medo da morte vai se estabelecer na minha cabeça, naturalmente. Não é possível eu pensar, correndo esse risco de não poder ser resgatado e não ter medo disso. E o segundo estágio que a igreja admite, que são aqueles cristãos, os seres que morrem em pecado, mas o pecado não é tão grave, que gere a condenação ao inferno, que é a situação do purgatório. O purgatório é o inferno temporário. E, segundo a doutrina católica, as pessoas que estão no purgatório vão pagar cada pedacinho da sua culpa, e essa culpa pode ser amenizada pela oração dos parentes e de outras pessoas. Claro que também assusta. E, por outro lado, a igreja coloca aqueles que foram os eleitos, que morreram em estado de graça e foram salvos por Deus, e que também não nos fascina essa ideia, não nos entusiasma, porque, segundo a sua descrição, eles vivem uma vida contemplativa, a ideia dos anjos com as suas harpas tocando, uma vida de ociosidade, e desligado dos entes queridos, sem poder se comunicar. Ou seja, essa ideia religiosa de que o batismo nivela todas as pessoas, quem não é batizado vai ficar em situação difícil, que aqueles que morrerem na graça de Deus vão para um mundo especial só de contemplação e um mundo de ociosidade, também não nos parece entusiasmar. Então, a aproximação da morte, para quem acredita nessa doutrina, de qualquer forma é assustador. As 4 opções
inferno, purgatório, o limbo ou o céu, não é, no fundo, a pessoa prefere permanecer aqui. Por isso, vem o medo de morrer. A igreja também criou tantas, durante a sua história, na Idade Média, tantas práticas estranhas, né, como que a forma exterior era mais importante do que a prática do bem, como a compra de indulgências, que gerou a reforma protestante. As pessoas pagavam para ter o céu, compravam indulgências. E, durante muitos séculos, as práticas exteriores, como recitar algumas fórmulas de oração, eram mais importantes do que a prática do bem. Então, se eu não comprei indulgências, imagina um cristão naquela época, não tinha dinheiro para comprar as indulgências, não tinha tempo de ficar recitando aquelas fórmulas. Qual que é o destino? No mínimo, é o purgatório. Então, assusta a ideia de morrer. Também dentro dessa prática religiosa, não estou focando isso só na Igreja Católica, não é nesse sentido. São práticas religiosas cristãs que vieram até nós. Os velórios, a transição para as famílias, sempre foi uma coisa muito dolorosa. Por não compreender essa passagem, a ideia de que nós nos separamos definitivamente dos nossos entes queridos, né, e nos deixa assustado. Ou seja, a partir do momento em que eu morrer, eu perco todo o contato com minha família, com minhas filhas, com minha esposa, com meus pais. Eu tenho medo de morrer ao pensar nisso. Quantas vezes a gente ia a um velório e ouvia aquelas frases, né? Puxa vida, que pena, né? Tão jovem, com um futuro brilhante pela frente, e se foi. Ou seja, nós não estamos, com essas afirmações, nós não estamos acreditando que a vida futura é uma sequência do que nós vivemos aqui. E, por fim, gente, a separação. Eu sempre fico pensando, né? Eu converso com um amigo meu que é da Igreja Batista. Eu pergunto para ele, qual que é a ideia do futuro? Ele diz, olha, ou é céu ou é inferno. Tá. Por quê? Ele falou, porque Deus, enquanto nós estamos aqui, ele é Pai bondoso. Mas a partir do momento da morte, ele é um juiz muito rigoroso. Tá, eu pergunto para ele, quer dizer que no céu é um local em que não há sofrimento? Sim, é um local de beatitude. Coloca a hipótese, eu conversando, isso é reproduzindo a conversa, coloca a hipótese de que a sua filha, por um dessas contingências da vida, venha a ser condenada ao inferno. Você lá no céu, em total gozo e felicidade, sabendo que a sua filha está lá numa condenação eterna, a torturas, você não vai sofrer com essa? Aí a resposta é não, é porque Deus vai separar, não vai deixar a gente ver. Puxa vida, que Deus estranho. Então, tudo isso gera a ideia de medo, estranheza com relação à morte. Mas nós, a partir da revelação dos espíritos, as mensagens são tão claras, são tão evidentes. Nesse estudo que estamos começando, nós vamos ver os depoimentos que o Kardec selecionou, são 66 espíritos que dão o seu depoimento com tanta clareza sobre a passagem, sobre o que acontece depois dessa passagem, que não há motivo para a gente ficar em pânico. Também não há motivo para ficar focado só no futuro. Precisamos equilibrar, sabendo que o que nós plantarmos, vamos colher nessa passagem. Se
Se eu estivesse nessa situação de se o céu fosse aquele conceito que nós temos, não sei se seria interessante. O futuro não é ociosidade. Não é ficar diante de uma orquestra de anjos tocando e a gente ali parado. Não é isso. A doutrina é muito clara que os espíritos continuam o seu trabalho. Trabalho de aperfeiçoamento, de ajuda a quem está aqui no planeta. Quanto mais elevado, mais ele pede a missão de ajudar, tanto lá quanto nova reencarnação. Então, para a segunda parte, nós podemos dizer, o Kardec afirma, por que os espíritas não têm medo da morte? E eu retifico um pouquinho dizendo, por que os espíritos não deveriam ter medo da morte? Porque se ainda não estamos maduros, a gente ainda tem esse medo. Por que não temos? Porque, com o nosso conhecimento, o espírita, ele sabe que a vida futura não é uma hipótese. Pelos depoimentos, a vida futura é uma realidade, é uma certeza. Se eu tenho certeza de que vou continuar e tenho conhecimento de como isso ocorre, evidentemente eu posso relaxar um pouco. Vamos amenizar esse medo, porque eu vou passar de qualquer jeito. Ou sereno ou em desespero, eu vou passar. Todos nós vamos passar. O estado após a morte pode já ser conhecido. Aquele véu, aquela dúvida já se rompeu. Hoje nós sabemos o que ocorre do lado de lá com muita clareza. É a primeira vez na história, a gente repete, em que esse véu se rompe. As passagens, as angústias, o sofrimento da passagem, de acordo com o estado do espírito, nós sabemos que vai ser um tipo de passagem. Então, hoje nós podemos nos preparar. Como diz o próprio livro do Kardec, nós hoje temos conhecimento de todas as peripécias da vida futura. Preparação para o retorno, novas missões, a escola na espiritualidade, os mentores que recebem o espírito quando ele passa. Por isso, se nós estamos maduros e conscientes, vamos nos preparar com calma e com toda a serenidade para os nossos últimos momentos. Ele pode ocorrer de forma brusca por um acidente? Pode. Podemos estar preparados a cada momento. Então, se nós estamos maduros, somos espíritas esclarecidos, estamos prontos agora. Pode ser neste momento. Pode ser daqui a 1 hora, daqui a 30 anos. Qualquer momento que eu for chamado, eu estou pronto. Porque eu sei que não vai ser aquele desespero. Eu não tenho só aquelas 4 opções. Inferno, com torturas eternas e terríveis. Purgatório, com o que é o céu temporário. Torturas terríveis, que eu sei que um dia vão acabar, dependendo do que as pessoas se lembrem de rezar por mim. Um dia vai acabar. O limbo, que hoje a igreja nem admite mais, é ficado em um estado quase que de dormência, ou o céu contemplativo de ociosidade. Não, nós sabemos agora com toda clareza que a vida continua. E continua com as suas tarefas, com as nossas missões. Quanto mais elevado estiver o espírito, mais nobres serão as suas missões, mas todos nós vamos ter trabalho pela frente. Essa vida futura não é um castigo, ela tem, pelo conhecimento que temos, tem toda a lógica da justiça e da bondade de Deus. A nossa doutrina nos ensina a doutrina da responsabilidade. Eu colho aquilo que eu planto. A graça de Deus me ajuda, no conceito católico de graça, que Deus nos
inebria de graça que vai nos salvar, isso nos ajuda bastante. Nós sabemos que quando elevamos o nosso pensamento, nós nos conectamos com o mundo mais elevado. Mas não é, a graça não é mágica. Ela não me perdoa daquelas faltas que eu tenho que resgatar. Simplesmente não é um pincel que passa uma tinta por cima das minhas faltas. O que eu plantei hoje, eu vou colher amanhã. Temos certeza disso. Então, a doutrina nos conclama a prática do bem. Sermos melhores a cada dia. E o que é ser melhor? É cuidar daquilo que nos faz elevar, que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Os nossos pensamentos se transformam em palavras e as nossas palavras têm força. Os nossos sentimentos se espalham em ondas que influenciam as outras pessoas. E as nossas ações transformam a nossa vida e a vida dos outros. Quando o mestre nos diz, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês simplesmente abririam a boca e diriam para essa montanha, arranca-te daqui e se joga lá no mar. Isso aconteceria. Então, nós estamos nos aperfeiçoando a cada dia, é o nosso trabalho nessa etapa de vida, para chegar a esse mundo das ideias perfeitas, onde não há dúvida, não há vacilação, e que o Mestre Jesus veio nos mostrar que ele já vive nesse mundo das ideias perfeitas, e que nós podemos chegar lá. Então, ao invés de pensar na morte, nesse susto que eu vou ter, de um momento para outro, meu coração vai parar de bater, vamos pensar tudo isso que está pela frente. Nós temos a certeza que vamos continuar. Temos certeza de que há muitas moradas, cada qual melhor, mas ninguém ganha de presente. Cada morada espiritual é conquistada no tempo certo, que é o tempo de Deus, que não é o tempo da nossa ansiedade. Sabendo que o mundo corpóreo e o mundo espiritual são próximos, não é aquela coisa distante que, se o meu parente cometeu um ato de suicídio, ele está eternamente no inferno, nunca mais vou poder auxiliá-lo. Isso é terrível, realmente gera um pânico diante da morte. Mas hoje nós sabemos que não é assim, que esses mundos estão em comunicação. O mundo espiritual mantém uma relação com o mundo corpóreo e nos presta assistência, orientação, às vezes intervenções para o nosso bem. Os nossos espíritos mentores estão nos orientando, estão nos dando aquela intuição a cada momento. Então, ao invés de pensar na morte, pensar que eu vou deixar para trás todas as minhas relações, tudo que eu construí, é melhor a gente pensar no que nós temos pela frente. Quanto progresso nós ainda temos para fazer? Quantos degraus temos? Quantas moradas o Papai do Céu nos reservou para nós conhecermos no tempo certo? Kardec fecha esse capítulo dizendo: a lembrança de nossos entes queridos firma-se em algo real, com a forma concreta, como seres vivos, e não apenas como chamas furtivas que nada nos representam. Além disso, em vez de estar perdidas nas profundezas do espaço, eles se encontram ao nosso redor. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em permanentes relações e se assistem reciprocamente. Não se permitindo mais a dúvida sobre o futuro, não há mais razão de ser e de se ter medo da morte. Podemos encarar a aproximação, olha que palavra na tradução, podemos encarar a aproximação da morte com sangue frio como a libertação, a porta para a vida,
e não a porta para o nada. Eu mudaria um pouco essa tradução de sangue frio para firmeza. Sangue frio é uma ideia um pouco diferente do que está aqui na tradução. Mas nós podemos encarar a aproximação da morte com firmeza, com fé, com esperança, com entusiasmo pelas próximas etapas da nossa vida. Enfim, então, resumindo, o medo provém da própria natureza, o medo provém da nossa cultura religiosa, que apresentou fatos de forma muito assustadora, e a esperança nos vem da nossa convicção e do conhecimento que nós temos de como é essa passagem e o que vem depois. Isso não é uma ideia vaga, é uma certeza depois de tantas mensagens, tantas instruções que recebemos. Enfim, ao invés de nos desesperar, vamos fazer o melhor possível no momento presente. Vamos educar os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Vamos ter todo o cuidado com as nossas palavras e vamos ter esperança no futuro. Muito obrigada, Vicente, pelas suas considerações, né? Que possamos ter tranquilidade, né, ao pensarmos na morte, que possamos também deixar as nossas malas prontas, né? Que a gente possa Isso. fazer hoje, né, o melhor, né, no presente, o melhor, né? E termos a tranquilidade de que, se chegar a hora da nossa partida, que possamos estar com a mala pronta. Exatamente. Você poderia fazer a nossa oração final, por favor? Então, vamos elevar o nosso pensamento. Em primeiro lugar, focarmos no nosso mestre maior, Jesus, chamar os nossos mentores, os espíritos mais elevados que nos assistem, que nos orientam, que intuem nas nossas vidas a prática do bem. Em primeiro lugar, agradecemos pelas oportunidades de estar vivos, pela oportunidade de aprender, de compreender esse contexto da nossa existência, oportunidade de conviver tanto com os nossos amigos encarnados como desencarnados, e pedir proteção, pedir que a nossa vida seja assistida e direcionada para a prática do bem, que nós possamos aproveitar o máximo possível essa nossa passagem presente, que nós temos um plano e mestres assistam para que esses planos de cada um de nós sejam cumpridos e que nós estejamos dentro do tempo certo, no momento certo, e que a nossa passagem seja serena e tranquila e seja uma conquista de mais um degrau e não um medo de desespero. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigada, Vicente, por ter aceitado o nosso convite. Agradecemos imensamente a oportunidade. Eu que agradeço e peço a compreensão por alguma coisa que não tenha saído a contento, mas os mestres suprem as nossas falhas, com certeza. Com certeza, foi ótimo. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. E até a próxima.